A nossa história, apesar dos percalços, das dificuldades, ela é uma história de salvação. E por que ela é uma história de salvação? Porque nossa história está mergulhada em Deus, e é propriamente Ele que dá a devida interpretação para todos os eventos que nós passamos, para todas as realidades que nós enfrentamos. E essa percepção de Deus está presente na primeira leitura do profeta Isaías. O capítulo 45 de Isaías é escrito no final do exílio da Babilônia. Perceba que o exílio, reiteradas vezes, volta em pauta na liturgia dominical, porque marcou muito o povo. Perceba uma coisa: os momentos mais dolorosos, os momentos mais difíceis, os momentos nos quais nós mais sofremos, é propriamente os que nós mais lembramos, não é assim? E se colocar na mesma balança, mesmo os momentos muito bons, eles não têm a mesma recordação, a mesma intensidade do que os momentos ruins. Até porque muitas respostas da nossa vida, nós demos em meio ao sofrimento, não foi assim? Quantas vezes no sofrimento, no auge da dificuldade, naquele momento no qual suas forças são testadas, que você entra em contato consigo, que você entra em contato com a sua fragilidade, a vida vai exigir de você respostas. É por isso que o povo sempre lembra do exílio. Imagine que o exílio mudou muito a experiência do povo. E o povo foi bem testado. Aqui, o que está acontecendo na primeira leitura? Ciro, que é o comandante da Pérsia, assume propriamente o povo de Deus, a região da Babilônia, e manda de volta, liberta propriamente os babilônios. E o povo entende, na profecia de Isaías, que Deus se utiliza de Ciro como instrumento seu. Por isso que Deus fala assim: tomei-te pela mão, Ciro, apesar de não me conheceres, serás para mim um instrumento de libertação. Ciro é estrangeiro, é persa, não é da religião judaica. A divindade que ele cultua é Bel-Marduk, é outra divindade. Tanto que o que frustrou o povo foi que quando ele recebe o poder, se tomava a divindade pela destra, pela mão. E não é pela mão de Javé que ele toma pela mão de Marduk. Mas Deus mostra que apesar desse contexto, quem está conduzindo a história é Ele. Apesar de o rei persa não ser de origem judaica, ele cumpre o desígnio de Deus, que é um desígnio de libertação. E eles conseguem, enquanto o povo, perceber Deus nesse momento de dificuldade. E, gente, para o povo, experimentar o exílio foi algo extremamente desgastante. Olha, o sofrimento, ele não dura conforme o tempo, não é? Porque para pensar, pode ser um mês, um ano, a questão está na intensidade que se sofre, não é verdade? Agora, imagine esse povo. Deus envia Isaías, envia Ezequiel, envia os profetas do exílio. Aí passa 5 anos, você está no exílio. 10 anos, você está no exílio. 20 anos, você está no exílio. 30 anos, 50 anos de exílio. Gente, 50 anos é uma vida. É ou não é? Não que você está com 50 anos, está acabando a vida, pelo amor de Deus. Até o povo que está com 50 anos de matrimônio, está firme e forte aí, ó. Mas 50 anos é um tempo grande, é ou não é, gente? 50 anos de exílio. Você imagina que teve gente que nasceu, morreu no exílio, e não sabe o que era a terra deles. Imagina os que ficaram na Terra Santa e que não foram para o exílio, que o povo mais simples ficou lá. E Deus se utiliza desse instrumento e manda esse povo de novo para a terra. O que esse povo de Deus faz? Depois desse contexto todo de sofrimento, é o que nós somos chamados a fazer em todos os momentos da vida. Perceber a mão de Deus em tudo, gente. Talvez você fale, mas padre, como perceber a mão de Deus na tragédia que visitou a minha família? Como perceber a mão de Deus na pandemia que nos assola? Como perceber a mão de Deus se eu estou passando por essa enfermidade, eu estou passando por aquilo, se a gente perdeu tudo aqui, se não temos mais aquilo que tínhamos para nos manter? Como perceber Deus em tudo? Deus não é uma presença que nos livra de todas as consequências da realidade, mas é uma presença que nos fortalece sempre. Sabe a maior prova disso? Você está aqui, gente. Amém? E quanta coisa você não passou para estar aqui hoje? Quantas coisas nós já não enfrentamos?
é que nós perdemos a sensibilidade para perceber Deus em tudo. Deus é uma presença misteriosa que nem sempre se deixa notar. Com muito amor e carinho, Ele nos sustenta diariamente, nos dando possibilidade de continuar. Quantas pessoas entraram na sua vida e lhe deram esperança? Quantos amigos te ouviram no momento que você mais precisava e a pessoa nem sabia? Quanta ajuda nós não recebemos e nós esquecemos de interpretar que é Deus em tudo isso. Gente, Ciro era persa, repito, não era de tradição judaica, mas é o único estrangeiro, o primeiro, aliás, que nas Sagradas Escrituras é chamado de ungido. O termo hebraico Mashiach, ou seja, o Messias, o ungido do Senhor. Isso se apregava a rei, aos profetas, aos sacerdotes. Ele é chamado de ungido porque ele recebe de Deus uma missão, apesar de não reconhecer Deus. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de entrega a Deus, perceberíamos Ele em todos os momentos, gente. Até nos momentos quando a gente não merece, nunca a gente merece olhar para pensar. É tudo graça de Deus. Mas quando a gente faz por não merecer, Deus é sempre mão estendida a todos nós. E o que Deus espera de nós hoje é uma resposta de fé. É por isso que no Evangelho, quando o Senhor é colocado à prova, e perceba que o Senhor, ao longo de toda essa semana na liturgia, Ele foi contrariando os fariseus, Ele foi mexendo na ferida. E o que acontece com os fariseus é o que acontece com todos nós, quando a gente escuta umas verdades. Verdade dói ou não dói? Oh, se dói. E muitas vezes a gente se esconde da verdade. A gente não quer ouvir, não é verdade? Fala, a gente diz que não é com a gente, fica bravo. Só que Jesus não está preocupado em agradar a gente. Quem está preocupado em agradar todo mundo é o primeiro passo para o fracasso. Querer agradar todo mundo, não vai agradar. Nós temos que ter uma vida na verdade. E o Senhor começa a mexer na estrutura. Imagine que Jesus, com tudo aquilo que Ele fazia, Ele acenava que Ele era o Messias. E o povo naquela época esperava ansiosamente o Messias. Porque imagina, uma hora é os persas que tomam conta deles, depois vem outros, aí vem os helenos, vai tomando conta do povo. Chega um momento que agora está o Império Romano. O que o povo quer? Alguém que tome o poder e resolva a situação. Qualquer um de nós quereríamos. E se tem uma coisa que o brasileiro entende é disso. A gente sempre elenca alguém que vai responder todas as expectativas que nós esperamos. Quer um exemplo? Até fútil. Quando chega a Copa do Mundo, o que a gente faz? A gente elenca um que vai resolver tudo, não é assim? Pode todo ano falar, não pode botar esperança. Mas fala, não, aquele lá vai vir e vai resolver tudo. No esporte a gente espera isso. Na política a gente espera isso. Na igreja a gente espera isso. Alguém que sintetiza todas as aspirações, todo o nosso ideal de felicidade, todo o nosso ideal de realização. E a gente acha que essa pessoa vai conseguir fazer tudo. Não é assim que a gente pensa? Inconscientemente na nossa cabeça. A gente acha que alguém vai vir e corresponder a tudo. E o Senhor, quando vem com o Messias, Ele dá sinal de que Ele é o Messias. Ele cura os enfermos. Ele alimenta os famintos. Ele ressuscita os mortos. Ele vai até os últimos. Devolve dignidade. Só que Ele mexe também com as estruturas que o povo não queria que mexesse. Ele começa a mexer com os privilégios. Ele começa a mexer com a hipocrisia. Ele começa a mexer com realidades que não são próprias do Senhor, e é nesse momento que eles tentam fazer uma armadilha e colocam para Jesus uma situação. Senhor, é lícito ou não pagar o imposto a César? O que significava falar que não ia pagar o imposto a César? Assinar a sentença de morte. O imperador era um personagem divino, chamado de Augusto. Quem contesta o imperador? A religião do império, que era bastante supersticiosa, tinha o culto firme ao imperador. E qual que é o posicionamento de Jesus? Dai, pois, a César aqueles que vocês cultuam que é dele, e dai a Deus o que é de Deus. E a grande pergunta, o que é de Deus? Quando nós vamos à etimologia da palavra, que significa que o povo é de Deus, mas por extensão, nós somos de Deus, você é de Deus. A grande questão é o que nós temos entregado da nossa vida a Deus. O que nós temos entregado para Ele? Qual tem sido a oferta das nossas mãos ao Senhor? Olha, não precisa nem pensar muito.
Olha para os projetos de vida que nós temos. Não vou além, não. Projeto de vida é algo muito amplo, né? Às vezes nem tem projeto de vida. Olha para a programação do seu ano. Eu tenho certeza que 2019, nem os mais pessimistas, né, imaginaram um quadro como o nosso, que nós estamos passando. Em 2019, você elencou um monte de coisa. Esse ano vou perder 15 quilos. Acordou 45. É quase o meu caso. Essa risada aí que dói, viu, gente? Pouco concordou. Você falou, esse ano eu vou aprender um idioma. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou voltar, enfim, elencou. Quantos de nós, no ano de 2019, que ia chegar 2020, falou, não, esse ano aqui eu vou entregar para Deus aquilo que é dele, eu vou entregar meu coração. Eu vou começar a viver para Deus. Eu vou colocar em primeiro lugar. Percebeu? Desde o ano passado, tenho certeza que muitos de nós programamos viagem, programando as nossas férias, para onde a gente ia, e você foi acertando já, vai ter que adiar tudo, porque não deu para você ir, você foi fazendo, e louvado seja Deus, porque tem que ser assim, ou não é? Senão não vai. A grande questão é que na programação da nossa vida, às vezes não cabe Deus. Às vezes na programação do nosso dia não cabe Deus também. Às vezes, mais assustador ainda, na programação da nossa semana não cabe Deus. Nós não temos dado a Deus aquilo que lhe é devido. O nosso coração tem que estar em Deus, gente, tira uma coisa da cabeça. Dar tudo para Deus não significa não viver sua vida. O povo tem medo, imagina que quando o padre fala, não, tem que dar seu coração para Deus. O povo já imagina que a partir daquele momento, você vai vir aqui para a igreja, se ajoelhar, quando você não se comportar, o padre vai jogar uns milho assim, e você vai ficar o dia inteiro ajoelhando, rezando salmo. Não é isso, gente. Dar a Deus o lugar que Ele é devido, é fazer tudo na perspectiva dEle. É ter sim momentos intensos e profundos de oração, mas acima de tudo fazer tudo tendo Deus por referência. Sabe qual que é a oração mais bonita que você leva a Deus? Quando você faz bem as coisas que lhe são dadas. Trabalha com amor. Acordou cedo, fala aquele bom dia com muito amor, não é assim que a gente acorda? Vai trabalhar, faz tudo com muito carinho. O chefe te deu bronca e fala, louvado seja Deus, vou fazer com mais amor ainda. Essa é a oração mais bela, sabe por quê? Nós vamos trazendo Deus para o nosso cotidiano. Temos que dar a Deus aquilo que é devido e Deus quer no nosso coração. E para nós, o que é coração hoje? Coração não é aquela figurinha lá que você manda no WhatsApp, não é assim? Pô, você manda bom dia. Aí põe um coraçãozinho, aí põe uma boquinha dando um beijinho, e uma mãozinha assim, ó. Até hoje eu não sei usar essas figurinhas. Não é isso, gente. O coração para o homem bíblico é o local de decisão. Talvez um termo que expressa propriamente o coração para nós hoje, seja consciência. Porque consciência é sempre consciência de. Consciência do próximo, consciência de Deus, consciência própria, consciência de nós, porque a consciência vai nos definir, os documentos da igreja, é o sacrário inviolável do ser humano, onde ele pode ouvir a voz de Deus, ou seja, é o local mais profundo nosso. É isso que Deus quer. Deus quer estar no fundamento, na base da nossa vida, porque se Ele está no fundamento, na base da nossa vida, tudo fica no seu respectivo lugar. A grande questão é que nós temos que tirar algumas coisas que estão no lugar de Deus e entregar a Ele a primazia da nossa vida. Deus não quer ser o único amado, Ele quer ser o primeiro, gente. E Ele tem que ser o primeiro. Portanto, hoje, quando você chegar no ofertório, mesmo quando você comungar, perceba que o padre vai deitar sobre o cálice o vinho, depois uma gotinha d'água. É evidente que os padres da igreja interpretaram que o sangue e água está ali propriamente o momento da cruz de Cristo, que sai sangue e água, mas a interpretação litúrgica hoje é que ali é a mistura da humanidade, da nossa divindade. Tanto que o padre, quando ele
Coloca o vinho, ele reza uma oração que só eu rezo, porque na liturgia é o padre que reza em silêncio. Que pelo mistério dessa água e desse vinho nós possamos participar da divindade de Cristo que se dignou a assumir a nossa humanidade. É o seu esforço que é colocado em Cristo e que é transformado nele. Todos nós, na Santa Missa, colocamos os nossos esforços, a nossa participação, e o que Deus quer que você coloque hoje é as suas lutas, as suas dificuldades, tudo que você batalhou ao longo dessa semana, e acima de tudo que você batalhará essa semana que virá, colocando Deus no primeiro lugar, que é o lugar que lhe é próprio, que é o lugar que é dele. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, um instante de silêncio, entrega ao Senhor o seu coração, sua vida, a sua história, peça ao Senhor a graça de viver profundamente no seu amor, na sua misericórdia, e entrega a Deus nesse momento o seu coração, o trabalho de suas mãos, o seu esforço, o seu labor. Peça a Deus a graça de viver plenamente no seu amor, na sua misericórdia. Amém.